Já se passaram 379 dias de guerra, e as negociações em Moscou com os enviados de Kiev e seus aliados ocidentais terminaram em um completo fracasso. Não houve avanço algum, nem mesmo um esboço de acordo. E por mais surpreendente que pareça, isso pode até ser o melhor cenário possível. Afinal, o Kremlin não conseguiu impor suas exigências absurdas, mesmo com os supostos sucessos no fronte. Os ucranianos e seus parceiros entenderam que não há espaço para concessões, por mais que Putin insista em vender ilusões. Enquanto isso, a Rússia tenta desesperadamente culpar a Europa pelo fracasso das iniciativas de paz e ameaça o mundo com fantasmas de guerra nuclear e chantagens. Do outro lado, Kiev deixa claro, está pronta para uma resposta devastadora, mas só usará a força se as palavras não forem suficientes. A pressão sobre Putin só aumenta. As sanções econômicas e militares apertam o cerco, e até aliados como a Turquia dão sinais de distanciamento. Ankara reduziu pela metade suas compras de petróleo russo, e suas empresas de transporte marítimo já recusam carregamentos após ataques a navios-tanque. Não é à toa que as forças russas, nesta semana, lançaram um número recorde de ofensivas, todas sem resultados significativos, a não ser um avanço simbólico em Pokrovsk, que já estava sob seu controle. Em Avdiivka a situação é ainda mais clara. O que deveria ser uma vitória estratégica para o Kremlin se transformou em um pesadelo. As tropas ucranianas começaram a retomar o controle da cidade, desmentindo as bravatas de Gerasimov e do próprio Putin. Até analistas militares ucranianos, geralmente céticos, confirmam: a resistência está vencendo. E a tecnologia entra em cena para tornar essa vitória ainda mais decisiva. Drones e robôs de combate recuperam equipamentos danificados, reduzindo custos e impedindo que os russos reaproveitem armamentos capturados. Enquanto isso, na Rússia, a situação é caótica. Soldados são enviados para missões suicidas sem qualquer planejamento, e quem ousa questionar as ordens enfrenta punições brutais, muitas vezes decididas por tribunais de fachada. Mas os problemas não param por aí. As negociações recentes entre Moscou e os representantes de Kiev e Washington foram um verdadeiro fiasco. 5 horas de conversa, e nenhum ponto concreto foi discutido. Nenhum acordo, nenhuma proposta viável, apenas um teatro de negociações vazio, onde cada lado repetiu suas posições sem ceder um milímetro. Putin, como sempre, tentou impor suas condições absurdas, incluindo a exigência de que a Ucrânia abandone o Donbas. Mas até mesmo fontes ocidentais reconhecem: os russos não têm capacidade para tomar o restante da região de Donetsk, pelo menos não nos próximos 12 meses. E enquanto o Kremlin joga com ameaças e promessas vazias, os Estados Unidos sinalizam que estão dispostos a devolver os ativos russos congelados, mas só após a assinatura de um acordo de paz. A União Europeia, por sua vez, segue dividida. Alguns países, como a Bélgica, resistem à ideia de confiscar esses recursos, temendo complicações legais. Outros, como a Comissão Europeia, já planejam usar os rendimentos desses ativos para financiar a Ucrânia. Putin, em mais uma de suas declarações arrogantes, acusou a Europa de viver em um mundo de ilusões, incapaz de aceitar a nova realidade geopolítica. Mas a verdade é que o próprio Kremlin é quem se recusa a enxergar os fatos. A guerra não está indo como planejado, as sanções estão estrangulando a economia russa, e até seus aliados mais próximos começam a recuar. Enquanto isso, a Ucrânia segue firme com apoio crescente do Ocidente e uma determinação inabalável. Se você quer acompanhar de perto esses desdobramentos e apoiar quem está na linha de frente da informação, não deixe de interagir com este conteúdo. Um like, um comentário ou uma assinatura fazem toda a diferença para que mais pessoas tenham acesso a análises como esta. E se quiser ir além, considere apoiar financeiramente o trabalho por meio do Patreon, onde você encontra links para contribuições e até mesmo ferramentas para contornar bloqueios e acessar redes sociais como YouTube, Twitter, Instagram, Telegram e WhatsApp, mesmo em regiões com restrições. A situação é complexa, mas uma coisa é certa: a resistência ucraniana não vai recuar. E enquanto Putin insiste em suas fantasias de vitória, o mundo real segue cobrando o preço de suas escolhas. Fique atento, apoie quem está do lado certo da história e não deixe que a desinformação prevaleça, onde cada palavra de Putin é calculada para intimidar, mascarar fraquezas e desviar a atenção da realidade. Ele fala em guerra cirúrgica na Ucrânia como se fosse um ato de misericórdia, enquanto bombardeia hospitais, escolas e infraestruturas civis. E agora ameaça a Europa com um conflito imediato, como se Moscou tivesse recursos para sustentar uma ofensiva além das fronteiras ucranianas. Mas os fatos não mentem.
A Rússia não tem capacidade militar, logística ou econômica para enfrentar a OTAN, nem mesmo para manter sua própria guerra de desgaste. Os generais da aliança já deixaram claro: a Rússia não representa uma ameaça militar credível à Europa. Suas forças estão exauridas, seus arsenais esgotados, e seus soldados, muitos deles recrutados à força, mal conseguem avançar alguns quilômetros em meses de combate. Enquanto isso, Putin brandir a opção nuclear, como o espantalho, é um blefe cada vez mais transparente. A França, com sua doutrina de resposta devastadora, já deixou claro que qualquer ataque seria respondido com consequências irreversíveis. E mesmo que Putin ignore a dissuasão ocidental, seu próprio arsenal nuclear enfrenta problemas de manutenção e confiabilidade, algo que ele não pode admitir sem minar sua própria narrativa de poder. Enquanto o Kremlin joga com ameaças vazias, a Europa enfrenta desafios reais. O roubo de 20.000 munições na Alemanha, um episódio que expõe falhas gritantes na segurança e na cadeia de suprimentos, é apenas a ponta do iceberg. A lentidão nas entregas de armamentos prometidos à Ucrânia, a burocracia que atrasa iniciativas como o fundo de 2 bilhões de euros para munições e a dependência de decisões políticas fragmentadas mostram que o continente ainda não está preparado para uma guerra prolongada. E isso não é apenas uma questão de falta de recursos, mas de mentalidade. Enquanto alguns países hesitam, a Ucrânia segue inovando. O programa Brave 1, lançado pelo governo ucraniano, é um exemplo de como transformar a necessidade em vantagem estratégica. Com investimentos em drones, sistemas de defesa aérea e tecnologias de guerra eletrônica, Kiev não só fortalece sua própria defesa, mas também impulsiona uma indústria que pode se tornar vital para toda a Europa. Mas a batalha não é apenas tecnológica ou logística. No fronte, cada dia conta. Enquanto governos discutem prazos e orçamentos, soldados ucranianos continuam desativando minas russas em territórios recém-libertados, salvando vidas e permitindo que civis retornem às suas casas. É uma tarefa perigosa, meticulosa e muitas vezes invisível, mas essencial. E é aqui que cada um de nós pode fazer a diferença. Apoiar iniciativas como a coleta para a engenharia sapadora não é apenas uma questão de solidariedade, mas de estratégia. Porque cada mina desativada é um soldado que volta para casa. Cada drone interceptado é uma vida poupada. Cada euro doado se transforma em proteção concreta. A guerra na Ucrânia não é um conflito distante. É um teste para o futuro da Europa, da democracia e da ordem internacional. Putin aposta no cansaço, na divisão e na indiferença. Mas a resistência ucraniana, a determinação dos aliados e o apoio de pessoas comuns em todo o mundo provam que ele está errado. Não deixe que as ameaças o intimidem. Não permita que a desinformação o confunda. E acima de tudo, não fique parado enquanto a história é escrita. A hora de agir é agora. Cada ataque, cada sanção, cada decisão tomada neste momento define não apenas o presente, mas o futuro de milhões. Enquanto Putin tenta reescrever a história com tanques e mentiras, a verdade se impõe nos fatos. A Ucrânia não está sozinha. E cada um de nós tem o poder e o dever de fazer parte dessa resistência. As imagens de drones sobrevoando refinarias russas, os relatos de navios atingidos no Mar Negro, os números que mostram a queda nas exportações de petróleo não são apenas notícias. São provas de que a pressão funciona. São sinais de que quando o mundo se une, até os regimes mais brutais sentem o peso da determinação coletiva. A Turquia reduziu pela metade suas importações de petróleo russo em novembro. Não por acaso, mas porque as sanções estão apertando o cerco. Porque cada barril que deixa de ser comprado é um golpe na máquina de guerra de Moscou. E porque quando um país como a Turquia, que antes dependia desse comércio, muda de rumo, o recado é claro: ninguém está imune às consequências de financiar a agressão. Enquanto isso, Putin ameaça escalar ainda mais a violência, como se palavras vazias pudessem compensar suas derrotas no campo de batalha. Ele promete medidas duras contra portos ucranianos, mas esquece de mencionar que suas próprias forças já atacam navios civis sob bandeiras neutras. Esquece que enquanto fala em cortar o acesso da Ucrânia ao mar, seus generais mal conseguem manter o controle de cidades a poucos quilômetros da fronteira. Esquece que para cada ameaça, há uma resposta. Drones que atingem alvos estratégicos a centenas de quilômetros de distância, ataques precisos que paralisam a logística inimiga, e uma rede de aliados que não recua diante das intimidações. Mas a luta não é apenas militar, é econômica, diplomática, humana.
Cada doação para equipar um soldado, cada compartilhamento de informações que desmascara a propaganda russa, cada pressão sobre governos para manter o apoio à Ucrânia é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Quando um tanque é atingido no Mar Negro, não é apenas um navio que afunda, é a confiança de Putin em sua impunidade que se esvai. Quando uma refinaria pega fogo na Rússia, não são apenas barris de petróleo que queimam, é a ilusão de que o mundo aceitará passivamente sua tirania. E o que você faz enquanto isso? Espera que outros ajam por você? A história não perdoa os indiferentes. Não há neutralidade possível quando vidas são ceifadas, quando cidades são arrasadas, quando o futuro de uma nação inteira está em jogo. Apoiar a Ucrânia não é uma escolha política, é um imperativo moral. É a diferença entre permitir que a barbárie avance ou erguer uma barreira contra ela. O momento exige ação. Seja compartilhando informações confiáveis, pressionando seus representantes, doando para iniciativas de ajuda humanitária ou simplesmente recusando-se a normalizar a invasão. Cada gesto conta. Cada voz importa. Porque no fim, não são apenas as armas que decidirão essa guerra. É a vontade de quem se recusa a aceitar que a liberdade pode ser derrotada. E essa vontade começa com você. A guerra não se vence apenas no campo de batalha, mas na clareza de quem recusa a mentira. Cada ataque russo, cada bomba lançada, cada vídeo manipulado é um teste à nossa capacidade de enxergar a verdade e de agir em seu nome. Os números não mentem. 3.648 bombas aéreas em um único mês, um aumento de 30% em relação ao anterior. 32 ataques diretos à infraestrutura energética, alvos civis transformados em escombros, vidas reduzidas a estatísticas. Enquanto isso, a máquina de propaganda do Kremlin insiste em fabricar vitórias, plantando bandeiras em cidades já devastadas, editando imagens para simular controle onde só há caos. Mas a realidade não se dobra a montagens baratas. Os soldados ucranianos, mesmo sob fogo constante, continuam a desmantelar essas farsas com provas irrefutáveis, drones que capturam cada movimento inimigo, relatos de combatentes que expõem as mentiras pixel por pixel. Quando a Rússia exibe um vídeo de sua presença em Pokrovsk, basta um olhar atento para revelar os erros grotescos, placas de trânsito fora de lugar, horários que não batem, cenários que se repetem como cópias mal feitas. A verdade é que cada tentativa de enganar o mundo só enfraquece ainda mais a credibilidade de quem a promove. E no século XXI, onde cada imagem pode ser verificada em segundos, a mentira tem pernas curtas. A resistência, porém, vai além de desmascarar falsidades. Ela se faz na linha de frente, onde cada metro conquistado é uma resposta à barbárie. Enquanto as forças russas minam estradas, montam emboscadas e transformam a logística em um jogo de vida ou morte, os defensores ucranianos adaptam-se com engenhosidade. Drones substituem veículos, robôs assumem o risco de entregas críticas, e cada soldado se torna um ponto de resistência. Não há espaço para complacência. Cada tentativa de avanço russo é recebida com fogo preciso, cada infiltração é repelida com determinação. E mesmo quando a névoa da guerra tenta obscurecer os fatos, os resultados falam por si. Grupos inimigos eliminados em emboscadas, posições mantidas sob pressão, territórios disputados palmo a palmo. Mas a luta não é apenas militar, é também moral. Enquanto o Kremlin gasta recursos em propaganda, a Ucrânia investe em transparência. Cada ataque documentado, cada vítima registrada, cada mentira desmentida é um golpe na narrativa de Putin. Porque uma guerra não se ganha apenas com armas, mas com a convicção de que o certo prevalecerá. E essa convicção se alimenta da verdade, da solidariedade e da recusa em aceitar que a opressão possa triunfar. O inverno se aproxima, trazendo novos desafios, estradas congeladas, suprimentos escassos, o frio como mais um inimigo a enfrentar. Mas a história já mostrou que a resistência ucraniana não se curva ao clima nem à tirania. Cada doação, cada pressão diplomática, cada palavra de apoio é um tijolo nessa muralha. Porque quando a liberdade está em jogo não há gesto pequeno demais. Não há voz que não importe. E o futuro não será escrito pelos que mentem, mas pelos que se recusam a se calar. O inverno avança, mas a resistência ucraniana não recua. Em Pokrovsk, as forças russas amargam mais uma derrota. Tentaram cercar a cidade em outubro, prometeram vitória iminente, e no entanto, seguem empantanadas em combates urbanos, acumulando perdas sem alcançar nenhum objetivo estratégico. Os números não mentem. Em novembro, mais de 12.000 soldados russos foram eliminados ou feridos na região, enquanto 140 veículos blindados, 7 helicópteros e 32 drones foram destruídos ou danificados.
As baixas ucranianas, por sua vez, representam uma fração disso, um batalhão inteiro de agressores dizimado em troca de avanços insignificantes. E o que Putin ganha com isso? Um punhado de ruínas. Pokrovsk, antes um centro logístico vital, hoje não passa de escombros. As estradas que ligam a cidade a Dobropilia, Kramatorsk e Dnipro estão minadas, vigiadas por drones e transformadas em armadilhas. A tão propagandeada linha defensiva do Donbas não passa de uma zona de morte, onde cada metro conquistado custa rios de sangue, como demonstrou o comandante das forças de drones ucranianas, Robert Brovdi, em um vídeo que expôs a carnificina russa em 12 minutos de imagens brutais. Pokrovsk, se cair, servirá apenas como um trampolim para mais sofrimento, um ponto de apoio para novas ofensivas, mas nunca uma vitória decisiva. Enquanto isso, em Kupiansk, a narrativa é outra. O que deveria ter sido uma conquista rápida se transformou em um pesadelo para Moscou. Há 10 dias, as forças ucranianas retomaram o controle de áreas críticas, bloqueando rotas de infiltração e empurrando os invasores para a periferia norte da cidade. O plano russo de isolar o destacamento ucraniano no leste do rio Oskil fracassou, e agora, com 50 a 60% de Kupiansk sob controle ucraniano e outros 20% em disputa, a situação se inverteu. As forças especiais e a 14ª Brigada Mecanizada foram decisivas, limpando quarteirões inteiros e frustrando cada tentativa de avanço. Como resumiu um oficial ucraniano, o inimigo perdeu a iniciativa. Agora só acumula derrotas. E não são apenas palavras. Em Stepnoyarsk, no fronte de Zaporíjia, os russos também patinam. Seus avanços são lentos, custosos e, na maioria das vezes, ilusórios. Cada palmo de terra conquistado é imediatamente contestado por contra-ataques ucranianos, drones e artilharia precisa. A realidade é clara. A máquina de guerra russa está desgastada, seus soldados desmoralizados e seus generais sem respostas. Enquanto isso, a Ucrânia não apenas resiste, ela contra-ataca, aprende e se adapta. O inverno será longo, mas a primavera virá. E quando chegar, não será a Rússia que ditará os termos. Cada doação, cada drone enviado, cada voz que se levanta contra a tirania é um passo a mais rumo à vitória. Porque a história não se escreve com mentiras, mas com coragem. E a coragem, hoje, está do lado certo. A verdade nua e crua é que o fronte não mente. Enquanto Moscou tenta vender vitórias imaginárias, pintando mapas de vermelho onde só há cinzas e resistência, a realidade no terreno é bem diferente. Cada metro avançado pela Rússia custa sangue, cada tentativa de cerco esbarra em trincheiras ucranianas e em drones que não perdoam. As linhas laranjas que os propagandistas desenham com tanto orgulho não passam de ilusões. Atrás delas, a Ucrânia ainda respira, ainda luta, ainda domina o caos com precisão cirúrgica. Os números não mentem. Se antes os invasores avançavam a passos de tartaruga, agora mal conseguem rastejar. O que era uma ofensiva voraz virou um jogo de empurra, onde cada quilômetro conquistado é uma derrota disfarçada. E enquanto o Kremlin inventa cercos fantasmas como o tal anel em torno de Stary Oskol, uma farsa desmascarada até pelos próprios generais russos, a Ucrânia inova. Robôs que salvam vidas, drones que resgatam drones, homens que se recusam a ser bucha de canhão para comandantes corruptos. A guerra moderna não se ganha só com tanques, mas com inteligência, adaptação e a recusa obstinada em aceitar a derrota. E é justamente essa recusa que está quebrando a máquina de guerra russa. Enquanto Putin ordena avanços suicidas e seus generais mentem descaradamente, até mesmo para si mesmos, os soldados ucranianos transformam cada revés em lição. Cada drone recuperado, cada vida salva por um robô, cada voz que denuncia a corrupção nas fileiras é um prego no caixão da arrogância russa. A primavera virá, e com ela a certeza de que a Ucrânia não apenas resistiu, ela evoluiu. E evoluir, nesta guerra, é sinônimo de vencer. Eis a verdade nua e crua que o Kremlin tenta esconder a todo custo. A máquina de guerra russa não está apenas enferrujando, ela está apodrecendo por dentro. Cada denúncia que escapa das trincheiras, cada soldado espancado por se recusar a marchar para a morte, cada família que recebe o silêncio como resposta sobre seus filhos desaparecidos é mais uma prova de que o sistema está podre até o núcleo. Não são incidentes isolados. São sintomas de uma doença terminal, a impunidade. Quando um comandante como Malika, promovido apesar de suas atrocidades, não por mérito, ordena execuções sumárias e enterra corpos como se fossem lixo, ele não está mantendo a disciplina. Está revelando o verdadeiro rosto de uma guerra que Putin vende como nobre, o matadouro onde os próprios soldados são as primeiras vítimas. E o mais grotesco? Enquanto esses criminosos sobem na hierarquia,
Os homens que ousam denunciá-lo são enviados para a linha de frente como punição. Não há justiça. Há apenas o ciclo interminável da violência institucionalizada. Mas a resistência não vem apenas das trincheiras. Vem das mães que vasculham florestas em busca de ossos de seus filhos. Vem dos advogados que, contra todas as probabilidades, conseguem levar um monstro como Malika ao banco dos réus, mesmo que a sentença seja apenas um espetáculo para acalmar a opinião pública. Vem dos desertores que, ao fugirem, carregam consigo provas de que o exército russo não é uma força invencível, mas um Frankenstein de corrupção, medo e incompetência. E então há os burocratas, esses ratos de gabinete que trocam propinas por vidas humanas. Como Drabinin, o ex-funcionário que comprou sua liberdade de um processo por corrupção, apenas para tentar subornar seu caminho para fora da guerra. A ironia é cruel. O mesmo sistema que premia generais assassinos com promoções oferece aos covardes a chance de comprar sua sobrevivência. Mas até os ratos têm limites. Quando Drabinin foi pego tentando subornar seu caminho para fora do fronte, ele descobriu que no fim, nem todo o dinheiro do mundo pode comprar imunidade. A prisão o espera assim como espera todos aqueles que acreditam que as regras não se aplicam a eles. A Rússia de Putin não é um império. É um castelo de cartas construído sobre mentiras, e cada nova denúncia é um vento que ameaça derrubá-lo. Os soldados ucranianos sabem disso. As famílias dos desaparecidos sabem disso. Até os próprios carrascos, em seus momentos de fraqueza, devem suspeitar. Porque uma guerra vencida com espancamentos, execuções e subornos não é uma guerra, é um suicídio coletivo. E a Ucrânia, com sua resistência incansável, está apenas acelerando o inevitável. O dia em que o monstro implodirá sob o peso de suas próprias contradições.